Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Eis quem vos fala aqui é o professor Ronildo Santos, da Escola Estadual Aracy Zebral Teixeira e professora Maria Regina. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, metendo o pé na porta da sua casa, chegando com muito conteúdo, já que não podemos estar todos presencialmente juntos. Chegamos aqui online, né, no seu celular, no seu computador, onde quer que seja. Chegamos com conteúdo. E essa aula aqui, ela é especificamente para os meninos do terceiro ano do ensino médio, aí, prestar para fazer vestibular. Então a gente com conteúdo sim, né? Essa aula é a primeira de 4, especificamente do segundo bimestre. Sim, farei 4 aulas para vocês online. Aqui terá 4 aulas, 4 vídeos para vocês com conteúdo aí do terceiro ano do ensino médio desse segundo bimestre, né? Onde o tema é formas de participação política no Brasil. Esse será o nosso tema aqui nesse segundo bimestre. Né? E para começar esse nosso segundo bimestre aqui, para começar essa nossa aula, né, teremos aqui uma pergunta para a gente poder responder, dar uma resposta sociologicamente satisfatória. Né? O brasileiro é politicamente alienado? Né? Pensa aí. Essa é uma pergunta que nos ronda, né, muito do nosso cotidiano. Se perguntar se o brasileiro é politicamente alienado. Muita gente que eu conheço fala que sim, o brasileiro é politicamente alienado. Para poder responder essa pergunta sobre a questão política e alienação no Brasil, obviamente que ela faz sentido se você tentar pensar uma noção de participação. E aí, para responder isso, para construir uma resposta, né, temos que fazer alguns resgates aqui para a gente poder entender. Primeiro, um resgate teórico do significado aqui de contrato social, de pacto social. Segundo, resgate histórico da própria história do Brasil, de como é que funcionou a história do Brasil. Né, e aí, dentro de uma chancela mais material, né, mais palpável, para a gente poder entender, né, o que somos. Né, a história ela serve para isso, para entender quem somos. Né, e aí, num terceiro momento, a gente vai responder essa relação, o que significa participação política. E dentro disso, talvez tenhamos uma resposta sociológica satisfatória. Vamos lá, galera? Galera, o que é um contrato social? Para a gente poder entender aqui do ponto de vista sociológico, né? O contrato social é, sobretudo, um contrato, a princípio, hipotético. Né? Ele é uma hipótese, né, em que o homem, né, a partir da formulação desse contrato social, ele sai de um estado de natureza e entra num estado de participação social e política. Ele se organiza social e politicamente. Né? Se a gente tentar entender a materialidade do nosso contrato social enquanto brasileiros, né, dentro da nossa organização social e política, que é o Brasil, o nosso contrato é a Constituição. Né? Ali estão todas as leis e ali está o que todo mundo deve responder. Ou seja, está ali a nossa soberania, né? E aí, só que esse contrato social, ele, por ser hipotético, ele é formulado por vários autores da filosofia, ele é pensado por vários autores de diferentes maneiras, né? Pressupondo diferentes coisas aí dentro desse contrato. O nosso primeiro contratualista, que chamamos de contratualista, e que vai ter uma ideia de contrato, é o Hobbes, né, que vai dizer que o homem é o lobo do homem, ou seja, na luta pela autopreservação, os homens se degladeiam, ou seja, necessitamos de segurança. Né? E então, para essa segurança, temos que ter um soberano que esteja acima de todos e que proteja essas regras. Né? E é desse soberano em que vai confiar-se, né, todo o contrato, e é ele quem vai gerir todas essas situações. Né. Num segundo ponto, temos aí um outro sujeito também interessantíssimo, né, e aí nesse caso mais liberal, menos conservador, né, que no Hobbes, que aí no caso é o John Locke. Né. O John Locke é um inglês, tal qual o Thomas Hobbes, que vai falar que, ó, bacana, temos que ter um juiz para legislar todas essas regras, essas coisas colocadas aqui na nossa sociedade, para podermos sair de um estado de natureza e entrarmos aí uma espécie de organização política e social do Brasil. Entretanto, cara, essa organização social, esse contrato, ele deve ser à vontade dos indivíduos, à vontade desse pacto aí que existe entre os indivíduos para formular esse contrato. O soberano, ele não tem que estar acima, ele tem que obedecer às regras ou à vontade desses sujeitos, né? E no terceiro momento a gente tem um Jean-Jacques Rousseau que vai dizer para nós todos que não, que esse contrato ele é sobretudo um pacto de associação e não de submissão às regras. À medida em que cada um está consciente das regras e que internalizou as regras e reconhece as regras, ele vai produzi-la, né? Muito ao contrário do que diria o Hobbes, em que propõe um pacto de submissão à soberania, ou o John Locke, em que vai colocar ali uma soberania, ou
uma submissão relativa, no sentido de que, olha, as pessoas aí, ó, esse Estado, ele tem que regular aqui as coisas, ele tem que regular, sobretudo, a propriedade, ele tem que regular a vida aqui, né? Então, não. Não é um pacto de submissão, é um pacto de associação, segundo o Jean-Jacques Rousseau, nosso terceiro filósofo. Ou seja, temos diferentes versões aí para aquilo que a gente chamar de contrato social ou pacto social. E aí, pensando dentro dessa relação, como é que foi construído os nossos pactos sociais? Como é que o Brasil construiu, historicamente, esses pactos sociais? Segundo alguns autores, bastante interessante da história, ele vai dizer que no Brasil não há pacto social. O que há no Brasil é uma aliança conjuntural. Né? O que significa isso, uma aliança conjuntural? É uma aliança conjuntural assistencialista, onde o brasileiro ele assiste, né, ao mundo político acontecer, ele não participa, ele não vai lá e faz um pacto, ele não briga por um pacto. Se a gente for tentar entender, por exemplo, a Europa e o modelo de construção da Europa, você pega a Europa, pelo menos a partir aí no mínimo, da Revolução Francesa até os nossos dias, você tem lutas intensas aí para que o Estado ele seja uma imanência dos desejos de todos, ou seja, ele tem que representar a todos e não somente uma classe ou um certo setor da sociedade, né, como é o caso talvez do Brasil, que possamos ver aqui, né. Você pega, por exemplo, na América, o direito à liberdade é um direito construído por todos. A luta, a sangue em cima disso. O estado de bem-estar social na Europa ele é isso, né? E aí, então, como é que se constrói essa questão do que a gente vai chamar de aliança conjuntural no Brasil, né? A princípio, se a gente for tentar fazer uma regressão histórica no Brasil, o que é independência se não Dom Pedro com meia dúzia dos seus ali gritando independência ou morte? Né? E se a gente for entender, o povo está completamente à parte desse processo de independência do Brasil. Ao contrário de países, por exemplo, da América Latina, onde o povo sai para reivindicar sua independência, no Brasil não. Quem faz a independência é o próprio Estado, ou seja, são os próprios legisladores, são as próprias classes que estão lá em cima. Né? Ou seja, é quem já estava lá em cima por interesse das pessoas, das classes mais abastadas, né, ou da classe governante, né, que sempre se manteve aí. Né. Isso não vai ser diferente, por exemplo, da Lei Áurea. Né. A abolição da escravatura ela é uma canetada da nossa princesa Isabel, que chega lá e fala, olha, agora vocês estão todos livres, vocês negros estão todos livres. Né. Ou seja, mais uma vez, né, podemos argumentar aqui que não foi uma reivindicação do povo, ou seja, não veio de baixo, o povo estava parte desse processo. 89 com a República, a mesma coisa, vieram os marechais aí, fundaram uma república, afastaram aí a família real e fez. E aí a gente pode falar sobre a ditadura Vargas, dá no mesmo, não é muito diferente, e a gente pode falar da ditadura militar, que também excluiu o povo do seu processo de participação. Participação. E aí a pergunta é, houve participação política na história do Brasil? Houve ou não? Cara, se a gente for ver por um pouco mais de miúdo, um pouco mais de... a gente vai ver que no Brasil houveram participações sim. Então por que a gente chama isso de uma aliança conjuntural? Ou seja, né, houve um pacto assistencialista no Brasil. Cara, se a gente for pegar aqui, mesmo no momento da independência, inúmeros processos ali, em algum momento, pipocavam, cara. O Dom João VI, quando ele abre os portos do Brasil, por exemplo, quando chega no Brasil em 1808, ele não abre porque ele quer ou porque ele é generoso. Muito ao contrário. De certa forma, já havia um grande movimento de comércio, ainda que pirata, né, chamada pirataria ali, comércio ilegal, nas costas brasileiras, muito grande, um intenso comércio. O que o Dom João faz, na verdade, é acompanhar o que já se pede, mas sem, de certa forma, né, merecer isso. Né, isso vai se ajeitando. A independência, a mesma coisa, Dom Pedro vê que vai perder tudo aqui e fala, olha, vamos fazer independência logo, ou senão a coisa não vai. A Lei Áurea, a abolição da escravatura, é um pouco mais sensível esse tema, inclusive, porque antes da Lei Áurea você tem inúmeras leis que vieram antes para poder tentar assentar a revolta de todos, né? Você tem a lei do sexagenário, onde quando os escravos já passou dos 60 anos, que já não são mais úteis, você coloca eles para em qualquer lugar, ó, se cuida, vai ficar à vontade, você está livre, você não precisa mais servir ninguém, né? Ou seja, a despesa que você dá já não é mais útil, né? Você tem a lei do ventre livre, né? Crianças que são colocadas em orfanatos, crianças negras, nasceu, você pode ir para o orfanato, vai lá, fica à vontade.
né? Você tem inúmeras leis aí que, de certa forma, antecedeu a abolição da escravatura e que, de certa forma, meio que deu uma maciada nessa coisa, né? Mas desde Zumbi dos Palmares e particularmente passando por meio da República, você tem várias formas de revolta e várias formas de participação, né, de tentativa de sair dessa relação aí de escravidão do povo brasileiro. Você tem inúmeros negros abolicionistas, né? Um deles, e muito famoso, é o poeta Luiz Gama. O poeta Luiz Gama é o sujeito que, de fato, ele vai tentar pegar essa questão da escravatura no Brasil, ele vai lutar muito, ele vai ser um abolicionista. Você tem vários sujeitos aí na história do Brasil em que sim, vão participar. E olha porque eu estou falando de literatura, né? Em outros campos a gente tem muito mais, né? Em toda a história do Brasil sempre houve uma tentativa de construção de participação política, sempre houve essa tentativa de construção. O grande problema é o Estado ele sempre se adiantou, né? As classes superiores elas sempre se adiantaram em tentar manter um controle, uma ordem, né? E aí é por isso que a gente chama de aliança conjuntural, porque aqueles menos favorecidos ou aqueles que de fato estavam à margem ou alheio a todo acontecimento, né, que estavam naquele momento preocupados muito mais com o estômago, né, do que com as passeatas, né, eles precisavam de alguma maneira serem atendidos ou assistencializados. Né? E é só pegar a história dos franciscanos no Brasil. Né? A história dos franciscanos no Brasil é uma história que, os monges franciscanos, é uma história que vai mostrar um pouco isso, né? Como vai se desenvolver esse assistencialismo no Brasil. Quer dizer que as pessoas não participam? E aí agora a gente vai para a noção de participação, né? Para poder pensar aquela nossa pergunta: o brasileiro é politicamente alienado? Né? Participação, dentro dessa noção aqui que a gente tem, né? A gente tem que pensar do ponto de vista sociológico, então, sociologia, 3 níveis de participação que existem para a gente poder pensar tudo isso, né? O que significa participação política? Primeiro, forma de participação política, presença. E o que significa essa noção de presença dentro da participação política? É aquele sujeito que se articula politicamente. Pode ser aquele sujeito que se articula dentro de um partido político e que ele vai fazendo laços e contratos e vai encontrando as pessoas e vai se associando para poder pensar politicamente o seu município, o seu estado ou o seu país. Né? Como a gente pode encontrar aquele cara lá da associação de bairro, né? Que está se articulando com um sujeito da sociedade civil, né? Para atender uma pessoa ou outra e está tentando pensar a movimentação do bairro ou os direitos do bairro ali. De repente ali dentro do bairro você tem lá um problema de esgoto, né, em certa região. Pô, chama o Estado, ó, vamos conversar aqui, ó, temos um problema aqui. Né? Isso é o nível, a chamada presença, né? E pode ser estendido, por exemplo, aos movimentos sociais. Né? A gente tem muitos movimentos sociais aí que participam politicamente e são legítimos, sobretudo, porque estão cobrando, estão reivindicando aí participação do Estado. Você tem um outro nível que é o chamado de ativação, que é o sujeito que é ativo, né? E geralmente é aquele sujeito que participa em determinados momentos. Por exemplo, numa instituição de caridade, o sujeito lá dedica um dia da semana um dia por semana para um lar de idosos. Ele dedica um dia da semana ou mais de um dia, vai fazer alguma coisa, vai exercer aquela profissão dele lá que ele tem em algum lugar, um sujeito. É ativação. Ele não está sempre presente, mas ele se dispõe a fazer algo ali para sua comunidade ou para o Estado, independente. Mas é um sujeito que se voluntaria e está ali presente, né? E a gente tem um último nível aqui, que é o nível de decisão, né? Que pode ser direta ou indireta, esse nível de decisão. Como é que funciona esse nível de decisão? Ou ele vai votar, né, diretamente dentro daquilo que a gente chama de sufrágio universal, que é o direito ao voto, né? Ou ele vai lá e deposita seu voto na urna e escolhe um representante, aí seria a participação indireta, ou ele mesmo se candidata a um cargo público elegível, né, vereador, deputado, senador, presidente, o que ele quiser, desde que ele cumpra todos os pré-requisitos, né? E aí ele participa diretamente da política. Esses são os chamados 3 níveis de participação. Cara, você conhece pessoas que não participam de nenhum dos 3, né? Que simplesmente está a parte dessas coisas? Cara, às vezes esse cara é alienado mesmo. Esse cara não está nem preocupado nem com o bairro dele, nem com a rua dele lá, com o esgoto. Ele só reclama. Talvez de fato ele seja um alienado. Mas isso não quer dizer que todos os brasileiros sejam alienados, né? Muita gente participa. E aí a gente tem aquele problema bem grande que temos aí desde 1808 de Dom João, que é o Estado sempre tentando sufocar algumas questões, né? Por exemplo, quando você tem lá um movimento legítimo, como estamos tendo nesses momentos aqui, de um movimento pró-democracia, de um movimento anti-racismo, né? De um movimento antifascismo,
anti-homofobia, anti-machismo. Temos esses movimentos, que são movimentos legítimos, porque são formas de participação política. O que o Estado faz? Ele subverte isso, chama de vandalismo, como sempre o fez, né? E aí ele impede que as pessoas participem, ou traz essa forma de participação, traduz numa outra linguagem, num outro termo chamado, por exemplo, vandalismo, muitas vezes. Quando, muitas vezes, a depressão, o vandalismo é uma exceção à regra, não acontece no grupo inteiro, né? Mas o que eles fazem? Eles fazem isso parecer que é para o grupo inteiro, né? A participação política, ela diz respeito a uma relação entre Estado e sociedade civil. Ela pode ser pró-governo, né? Pró um governo, até pode, né, desde que as pessoas militantes sejam pró aquele governo, mas tem que ficar bem claro, elas são partidárias, né, elas não podem se confundir quando você está a favor de um governo, é a favor, né, de uma construção de uma ideia para um Estado inteiro, né, isso mata a pluralidade. Isso mata a pluralidade de ideias. E a nossa democracia, né, essa participação, ela é feita de pluralidades de ideias. Né? Não faz sentido pedir, por exemplo, intervenção militar. Né? Pedir intervenção militar é matar a pluralidade de ideias, a pluralidade de desejos, é matar exatamente isso, a participação política, é matar aquilo que a gente vai chamar de pacto social. Toda a sociedade, de fato, que se construiu fortemente democrática, como Estados Unidos da América e como Europa, cara, passou por esse problema de pacto social. Temos que construir um pacto social onde o povo, por completo, participa, com pluralidades de ideias. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula de Sociologia, forma de participação política no Brasil. E respondemos a nossa pergunta: o brasileiro é politicamente alienado? Uma parcela talvez seja, mas existe uma parcela muito grande que luta. Né? Existe uma parcela muito grande que bate na sua porta e fala: olha, não tem água na rua. Bate na sua porta e fala: olha, deputado está roubando. Bate e fala: olha, direito aqui, ó, pessoas discriminadas. Isso é participação política, sim, galera. Beleza? Obrigado por todos me acompanhar. Ó. Beijão. E estamos aí na nossa primeira aula de 4 que teremos aí ao longo do bimestre. Beleza, galera? Até mais. Um beijo do prof.